Invocamos a proteção de Deus para declararmos aberta a presente sessão comemorativa em homenagem aos 30 anos do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Consultoria, Perícia e Pesquisa da Grande Florianópolis, SESCOM, de proposição do senhor vereador Fábio Braga. Convido a adentrar ao plenário e tomar o seu lugar mesmo o senhor Darley Antônio Grande, presidente do SESCOM Grande Florianópolis. Registramos as presenças. Senhor Fernando Baldissera, ex-presidente do SESCOM. Senhor Aloísio dos Santos, diretor administrativo do SESCOM. Senhor Newton Gedert, diretor suplente. Senhor Peter Santana, presidente da AMP Metropolitana e superintendente de Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. Senhor Dauri Ivamir dos Santos, conselheiro do sindicato, e senhora Soraya Tonelli, coordenadora regional do SEBRAE da Grande Florianópolis, e representando o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, senhora Rúbia Magalhães, vice-presidente. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Filho do Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante, do sol da liberdade em raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, desvela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, nas sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Convido a fazer o uso da palavra o vereador Fábio Braga.
Senhor presidente Claudinei Marques, que preside essa sessão de homenagens. Seu nome cumprimento a nossa querida mesa diretora, vereador Edinão Manuel da Rosa, nosso querido Dinho, vereador Maicon, vereador Herádio, vereador Miltinho Barcelos, parceiro de associativismo e de lutas empresariais, vereador João Luiz da Silveira, vereador Jefferson Bacher, vereador Renato da Farmácia, empresário militante na causa empresarial, vereador Marcelinho, vereadora Carla e vereador Marquito, vereador das causas ambientais, que defende com vigor suas bandeiras e sempre que posso estou ao seu lado. Quero fazer um cumprimento especial ao meu querido amigo e irmão Darley, presidente do nosso querido SESCOM Grande Florianópolis, em seu nome, cumprimentar a toda a diretoria do nosso SESCOM atuante na nossa região. Meu cumprimento ao meu amigo e meu irmão Fernando Baldiceira, e em seu nome cumprimentar todos os ex-presidentes que passaram, hoje estão na parede, como meu irmão está, mas passaram pelo SESCOM e deixaram a sua marca do belo trabalho à frente de uma entidade associativista, de uma entidade corporativista ou sindical, mas, sobretudo, entidades voluntárias. Participamos porque gostamos do voluntariado empresarial e estamos pela causa. Meu cumprimento à Soraya, que representa aqui o nosso sempre parceiro SEBRAE, o grande braço da micro e pequena empresa na questão da capacitação, da qual eu tenho muito carinho, ter trabalhado ao lado do nosso SEBRAE por muito tempo. Cumprimentar o Peter Santana, presidente também da minha querida AMP Metropolitana, entidade que eu pude presidir fundar e presidir por vários anos, e ao lado do SESCOM tem batalhado e muito pelo desenvolvimento da cidade. E cumprimentar todos os empresários da contabilidade, todas as mulheres, na figura da Rúbia, que aqui representa o nosso também querido CRC, nossa entidade que representa os contadores de forma aguerrida. Quero também mencionar a presença do vereador Pedrão, que agora se encontra. Senhores, hoje, cumprimentar todos os vereadores que aprovaram essa sessão de homenagem, que parabeniza o SESCOM Grande Florianópolis pelos 30 anos de serviços prestados aos 22 municípios da nossa região e a 6 mil empresas que tem na sua carteira sindical. Eu conheço o SESCOM de perto por duas razões muito simples. Primeiro, porque a entidade SESCOM esteve comigo e quando presidi a AMP Metropolitana em todas as batalhas empresariais que travamos nos últimos anos. Seja, vereador Pedrão, que o senhor acompanhou de perto, na derrubada do aumento do IPTU e TBI, que fomos até as últimas e ainda continuamos indo até as últimas com essa batalha, seja na briga dos alvarás, que o Fernando foi quem empunhou essa bandeira, estivemos sempre juntos. Toda e qualquer alteração do Simples Nacional, o SESCOM esteve com a AMP Metropolitana, com a Associação Comercial, com o CDL, formamos um grande pool de entidades. Algo, Darley, nunca visto na nossa região. Entidades empresariais se unirem por uma mesma bandeira. Então, se algo marcou no governo passado de Florianópolis, foi o grande gesto de ter unido todas as entidades empresariais em torno de uma causa só, a defesa do desenvolvimento econômico da cidade, e mais do que um pool de entidades, eu pude criar um pool de grandes amigos que defendem o meio empresarial. Não tenho vergonha nenhuma de subir na tribuna e me postar, vereador Renato, como o senhor também faz, como um vereador que defende a classe empresarial, que é a classe que gera emprego, é a classe que faz a máquina da Prefeitura e da Câmara de Vereadores rodar. E onde tem um empresário do setor contábil, tem uma empresa legal, tem uma empresa formal, tem uma empresa organizada. O contador é o grande amigo da micro e da pequena empresa. Quando chega o prefeito Jean Loureiro, da capital, a qual convido o prefeito para sentar na mesa conosco, o senhor que também é um grande amigo e parceiro do setor contábil, e sempre foi. Senhores, hoje é uma sessão de homenagem. A Câmara deve fazer sessões de homenagem. Homenagem àqueles que prestam um grande serviço para a sociedade florianopolitana. Aqueles que estão sempre de pé e à ordem na defesa do desenvolvimento econômico, da legalidade, da ética e da moral. Condeno aqueles que entendem que não devemos homenagear.
A casa, sim, é uma casa de reconhecimento. Quando a casa, aprovada pelos vereadores, homenageia uma entidade, demonstra publicamente o trabalho que essa entidade vem fazendo. Demonstra publicamente quanto somos gratos pelo trabalho que essa entidade vem fazendo. E na noite de hoje, exatamente é o que pretendemos. Homenagear o SESCOM Grande Florianópolis pelo trabalho prestado nesses 30 anos, pela formalização, pela regulamentação, pela legalidade, pela ética e desenvolvimento da nossa região. Repito, onde tem um contador, tem uma empresa legal, prefeito. Onde tem um contador, tem uma empresa formal. Onde tem um contador, tem um negócio sendo gerado e gerando tributos e empregos da nossa cidade. Eu costumo dizer há muito tempo que, com os anos, os nossos contadores se tornaram quase uma franquia da Secretaria da Fazenda. Muitas obrigações da Secretaria da Fazenda, tanto do Estado quanto do município, foram repassados aos empresários do setor contábil, sem pagamento de jeton algum, apenas a responsabilidade. Muitas obrigações acessórias foram repassadas aos contadores, muitas responsabilidades que nem cabiam ao empresário do setor contábil e foram obrigados a receber essa obrigação e cumprir como se de obrigação deles fosse. Mas por uma empunhadura. Nunca perguntaram se é dever ou não. Apenas jogaram, façam, e se não fizerem, serão penalizados. Não recebem jeton algum, fazem porque são apaixonados pela profissão. Fazem porque acreditam no desenvolvimento econômico. Fazem, vereador Maico, porque são os grandes parceiros da micro e pequena empresa. Se não fosse um empresário do setor contábil, nós do setor de micro e pequena empresa, vereador Milton Barcelos, Miltinho, não seríamos nada. O contador faz o trabalho de contador, faz o trabalho de psicólogo, por vezes, faz o trabalho de assessoria administrativa, assessoria financeira, planejamento tributário. É o grande organizador do empresário da microempresa, que só resta a ele fazer o que melhor lhe sabe e foi ensinado, que é fazer o seu negócio de ofício. Tantas imputações são jogadas aos empresários, tanto o arcabouço de leis tributárias absurdas e impossíveis de serem decifradas, que o empresário não tem condições de parar o seu negócio para decifrar o que fazer. De um simples nacional complexo a uma substituição tributária inconstitucional, cabe aos nossos contabilistas e contadores a responsabilidade de planejar toda a vida contábil, financeira e administrativa, por vezes, dos nossos empresários de micro e pequena empresa. Então, em nome da Câmara de Vereadores de Florianópolis, em nome do Parlamento Municipal, que tem, nos 23 vereadores, a seriedade do trabalho, o compromisso com o melhor para a cidade, mesmo a contragosto, às vezes, de alguns da imprensa. Mas quem está aqui, quem participa das nossas sessões, quem acompanha a vida da casa, as entidades que estão aqui dia após dia, sabem do compromisso desses 23 vereadores, do trabalho pela cidade, mas, sobretudo, de lembrar aqueles que fazem e fazem muito pela cidade. E hoje, peço uma salva de palmas aos 30 anos do SESCOM Grande Florianópolis e o trabalho desenvolvido à capital catarinense. Parabéns e muito obrigado. Registrar a presença do senhor André Marquardt, vice-presidente, e também do senhor Péricles Borges, diretor financeiro. Eu solicito o senhor vereador Fábio Braga para que permaneça à frente, faça a entrega de uma lembrança desta Casa Legislativa ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis da Grande Florianópolis, SESCOM, aqui representado pelo seu presidente, o senhor Darley Antônio Grando. Convido o senhor presidente Darley Antônio Grando para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigado mesmo pela homenagem dos 30 anos ao SESCOM. Cumprimento aqui o excelentíssimo senhor vereador Claudinei Marques, presidente desta casa,
hoje, né? O excelentíssimo senhor Jean Marques Loureiro, prefeito municipal de Florianópolis, que sempre nos atende pontualmente, sempre está junto com a gente, né? O senhor Fábio Braga, vereador, que propôs essa homenagem hoje para nós. Obrigado, Fábio. E aos demais vereadores aqui presentes, tá? Meu cumprimento. Obrigado por oferecer a casa, oferecer a homenagem. Aproveito para cumprimentar nossos parceiros, Sebrae, junto com a Soraya aqui, sempre nos apoiando e representando o Sebrae onde a gente estiver. A Rúbia, representando aqui o presidente Marcelo, do CRC. Nosso sempre, eu diria sempre presidente Fernando, né? Porque todos os presidentes que passam pelo SESCOM sempre serão presidentes. E cumprimento os demais diretores da casa do SESCOM que estão aqui presentes também, homenageando. Nosso parceiro também, desculpe, Peter, parceiro de casa, né? Estamos juntos lá, agora mais ainda emanados nesse dia a dia. 30 anos do SESCOM. Para ser mais exato, no dia 20 de dezembro de 1988, o SESCOM era fundado. Tá? Desde essa data, nós estamos procurando sempre fazer o melhor para a classe contábil e de serviços. Como o Fábio falou, são 22 municípios atendidos na Grande Florianópolis. Mais de 500 empresas associadas, ou seja, dessas empresas associadas, nós temos mais de 6.000 empresas atendidas por esses associados. Sabemos que chegar até aqui foi difícil, mas a colaboração de todos, ao longo desse tempo, foi essencial. Desde a época do primeiro presidente, Gil Losso, passando por Sérgio Faraco, Antônio Papior, Walter Cruz, Maurício Melo, Augusto Marquardt e o nosso último presidente, Fernando Baldissera. Passamos por inúmeros desafios, dificuldades, altos e baixos, mas com o esforço e a dedicação de cada um, fomos construindo e realizando muitos sonhos de nossa classe. É claro que enfrentamos e tivemos a contribuição ao longo desse período de muitos parceiros, de muitas entidades, de muitos vereadores e órgãos públicos que nos ajudaram. Foram muitas mudanças, desde o tempo que se fazia contabilidade em livros manuscritos, das calculadoras de bobina, passando pela chegada dos primeiros PCs, sistemas que rodavam com uma lentidão imensurável, até os tempos atuais, em que a inovação e a tecnologia está na palma de nossas mãos. Comemorar sempre. Por isso, ao longo de 2018, estamos comemorando os 30 anos. Sempre com o apoio dos associados, colaboradores, diretores, patrocinadores, fomos fazendo com que o SESCOM se tornasse uma entidade forte e com credibilidade. Vamos juntos buscar a cada dia mais vitórias e mais conquistas. O SESCOM faz muitas coisas. Talvez nessa casa não conheça um pouquinho. Vou falar só um pouquinho do que o SESCOM faz. Oferece cursos, palestras, seminários, workshops, enfim, uma série de treinamentos e educação para todos os associados e seus colaboradores. São mais de 1.000 pessoas que passam ao longo do ano junto ao SESCOM. Fazer comunicação com o associado e representado sobre as mudanças na legislação, as orientações vindas dos órgãos públicos e discutindo todas essas mudanças com os entes
públicos e mesmo com as entidades em geral. Proporcionar serviços como plano de saúde, parcerias, certificação digital e, por fim, organizar eventos para que o associado participe cada dia mais. Crescimento sustentável é nossa meta, seja na área econômica, social e financeira. Ter um sistema de excelência em gestão também, sempre com ética, cooperação, inovação, valorização, melhoria contínua e compromisso social. E para mostrar um pouco mais de nossa história, vamos ver agora um vídeo que vai mostrar um pouquinho ao longo do SESCOM o que é. E por isso, eu digo a vocês, é preciso ser SESCOM. Os empresários contábeis de Florianópolis e região sentiram a necessidade de unirem forças para defender os interesses comuns dos escritórios de contabilidade. Dessa necessidade, com os olhos voltados aos benefícios para a categoria, que foi fundado em 20 de dezembro de 1988, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Consultoria, Perícias, Informações e Pesquisas da Grande Florianópolis, o SESCOM-GF. Se fôssemos elencar tudo que já foi feito nos últimos 30 anos e o que vem fortalecendo o SESCOM Grande Florianópolis, certamente não teríamos espaço neste vídeo. Esses 30 anos do SESCOM Grande Florianópolis deve-se ao trabalho incansável dos colaboradores, associados e as diretorias que nos sucederam. Portanto, é uma referência de órgão a nível de Santa Catarina. Um desses desafios é de promover a melhoria dos serviços e atividades desenvolvidas pelo SESCOM. Com certeza não falta ânimo e determinação para o cumprimento dessa missão. Tanto os associados, colaboradores como a diretoria souberam de forma notória contribuir para que o SESCOM se tornasse uma entidade com mais força e credibilidade, com posicionamento político. Quem esteve na diretoria do SESCOM sabe que não é tarefa fácil. As necessidades são muitas, os anseios ainda maiores e o trabalho incessante. Somente uma entidade que tem o apoio de seus associados pode conquistar resultados. O SESCOM-GF está presente em 22 municípios da Grande Florianópolis, oferecendo suporte técnico, administrativo e jurídico aos seus associados através de um representante ou parceiro local. O prestígio que o SESCOM Grande Florianópolis vem adquirindo nos últimos tempos fez com que ele tenha participação em diversos segmentos através de seus diretores, como o Conselho Fiscal do Banco do Empreendedor, Conselho de Clientes da Caixa Econômica Federal, na Previdência Social, no Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento Sustentável da Grande Florianópolis, no Conseg Centro, no Observatório Social de São José, CRC-SC, Observatório Social de Florianópolis, contato direto e rápido com as prefeituras da Grande Florianópolis, com a Junta Comercial de Santa Catarina, Câmara dos Vereadores e muitos outros órgãos e entidades que são de interesse dos seus representados. Não faltam motivos para comemorar os 30 anos da entidade, que com desafios e conquistas aperfeiçoou sua estrutura, profissionalizou sua equipe, padronizou procedimentos e conta atualmente com uma diretoria técnica e comprometida com a entidade, com foco voltado à sustentabilidade e à excelência na prestação de serviços aos associados e filiados, buscando soluções eficazes para a melhoria das condições de trabalho das empresas representadas, especialmente junto aos órgãos públicos. Uma história construída com sucesso merece respeito, empenho e dedicação por todos que fizerem parte dela nos próximos anos, demonstrando aos líderes do futuro a importância do SESCOM Grande Florianópolis para a valorização das empresas do setor de serviços e principalmente para a sociedade a qual estamos inseridos. Contando com isso, o SESCOM-GF viu a necessidade de ampliar sua estrutura física e, com auditório cheio, prestigiado por seus associados, aprovou a venda da sala que possuía em assembleia, o que ajudou na realização do sonho para a compra da sua sede própria. Com toda certeza, uma grande conquista para a entidade. Após a compra da sala da nova sede do SESCOM Grande Florianópolis, a diretoria se dividiu em uma comissão para discutir a reforma.
foram inúmeras reuniões para discutir um espaço mais acolhedor e confortável para os nossos associados e clientes. Dando sequência ao trabalho das gestões anteriores, com muito orgulho, sensação de vitória e dever cumprido, entregamos na nossa gestão e apresentamos a vocês as novas instalações do Sescom Grande Florianópolis. É com a mudança para essa nova casa que inicio minha gestão no Sescom Grande Florianópolis. Com respeito à história e às conquistas dos que já passaram por aqui, que olhemos para frente, trabalhando para melhorar a classe contábil e de serviços. Agradecemos todos os que trabalharam muito para que chegássemos até aqui, desde a concepção dos projetos, arquitetos, executores, colaboradores do Sescom, a diretoria e, especialmente, aqueles que acreditam em um futuro ainda melhor para as empresas de serviços contábeis, os nossos associados. Vamos juntos, a cada dia, buscar a superação dos desafios com o desenvolvimento e cooperação, com representatividade, que a Casa Nova proporcione o associativismo, as parcerias de todos os que acreditam no Sescom. Associado, a casa é para você. Convido agora o excelentíssimo senhor prefeito de Florianópolis, Jean Marques Loureiro, para fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, vereador Claudinei Marques, em seu nome e do vereador Fábio Braga, proponente da sessão em homenagem aos 30 anos do Sescom Grande Florianópolis. Quero trazer um abraço a todos os meus colegas vereadores do município de Florianópolis, que me honra mais uma vez participar de uma sessão comemorativa nessa Casa Legislativa. Mas, de maneira especial, atendendo, além do convite da Câmara, a gentileza da solicitação do vereador Fábio Braga para que eu pudesse aqui estar presente, também o faço na qualidade de um político que sempre buscou representar os interesses da classe contábil diante da nossa proximidade e da importância que tem dos contabilistas para a administração pública e para a sociedade de maneira geral. Por isso, quero trazer um abraço aqui ao nosso presidente, Darley Grando, e a toda a sua diretoria, em nome de todos os integrantes aqui presentes. Saudar o Fernando, do qual tivemos o prazer de iniciar o nosso mandato, quando ele conduzia os destinos, como presidente à época, do Sescom Grande Florianópolis, e a parceria que já tínhamos, mas estreitamos ainda mais quando assumimos o comando da Prefeitura de Florianópolis, em conjunto com o Sescom, e as entidades que são próximas, co-irmãs, a Rúbia, aqui, a nossa vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, transmito um abraço ao Marcelo, nosso presidente, ao SEBRAE, em nome da Soraya, sempre próxima de todas as entidades que buscam o profissionalismo, a qualidade no serviço público, nas profissões e na luta e apoio às micro e pequenas empresas, e o Peter, que é o nosso presidente da AMP Metropolitana, Associação das Micro e Pequenas Empresas, e também nosso colaborador que nos auxilia na área de desenvolvimento econômico na Prefeitura de Florianópolis. Eu não posso deixar de fazer o registro, na condição de prefeito, de que o contador provavelmente é o servidor sem remuneração que mais ajuda o poder público, especialmente no Executivo Municipal. É ele que permite, através da sua vivência com a Prefeitura e com outros órgãos da administração pública estadual e federal, uma possibilidade de dar um direcionamento melhor para o atendimento a todos os seus clientes, que, na verdade, desejam contribuir com os tributos municipais, estar em dia com o fisco e com as normas da Prefeitura, e através das empresas contábeis filiadas ao Sescom, que têm a qualidade, a possibilidade de ter uma referência, uma consultoria sempre presente do sindicato,
a possibilidade verdadeira de ser aquelas estruturas que buscam que os seus clientes estejam em dia com a prefeitura, cumprindo todas as normas legais, buscando, através dos escritórios contábeis, essa relação de proximidade. Então, eu sempre falo que ter um escritório contábil próximo da prefeitura é ter o cidadão mais próximo, né? É ter a possibilidade de cada vez mais discutir uma política tributária, uma política de regularização, de licenciamento da prefeitura, que vá ao encontro do que a sociedade espera. E faço isso porque percebi durante muitos anos, desde a época que eu exerci o meu mandato de vereador, que passei por muitos presidentes, né, do SESCOM, e tive a oportunidade, não apenas no SESCOM, mas nas outras entidades contábeis, de ter a referência, de poder defender princípios, valores que são norteados da administração pública como o mais correto para a sociedade, que, na verdade, é o que o SESCOM Grande Florianópolis busca na defesa dos seus associados, dos clientes dos seus associados, que praticamente é toda a sociedade, né? Por isso, tenho a oportunidade de falar que essa experiência acabei levando para a Câmara Federal, no período que eu exerci o meu mandato, bem como no período que eu exerci o mandato de deputado estadual, e agora como prefeito da capital de todos os catarinenses. Eu reforço mais uma vez a necessidade da nossa parceria, que cada vez mais buscamos estreitar, né? O município de Florianópolis, desde que assumimos, e como todos sabem aqui, nós vivíamos um período de uma gestão fiscal que necessitava de uma série de melhorias e coragem para implementar essas melhorias. E há de se frisar, né, que foi em conjunto com o SESCOM e com o CRC que nós apresentamos, inclusive, as nossas propostas de ajuste fiscal da Prefeitura de Florianópolis. Quando o Fernando sempre deixava muito claro que não tem como se pensar em gastar mais do que se arrecada, né, que tem que se ter responsabilidade, né, especialmente com o recurso público, mais até mesmo do que o recurso de uma empresa, de um recurso privado a um recurso particular, que é um recurso de toda a sociedade. E as entidades contábeis têm como obrigação zelar por esse princípio na administração pública. E isso vem acontecendo com muita intensidade na nossa cidade. Quero deixar claro aqui que muito que me fez ter coragem de implementar medidas necessárias para a cidade foi por um encorajamento apresentado pelas entidades de buscar uma gestão fiscal mais responsável. Felizmente, cada vez mais, nós estamos buscando ir ao encontro do que prevê a legislação, seja no cumprimento das normas da Lei de Responsabilidade Fiscal e outras normas necessárias que trouxeram uma série de impedimentos, vereador Jefferson Bacher, à nossa cidade, como a impossibilidade de repasse de recursos federais, a impossibilidade de contrairmos financiamento, a falta de certidões que a prefeitura tinha, e mais do que isso, mais do que uma gestão fiscal, e aqui até admito que nós ainda temos muito a avançar, um diferencial no fluxograma dos processos administrativos da prefeitura, né, e no formato do seu atendimento. É óbvio que nós temos que melhorar a estrutura hoje apresentada do Procidadão para atendimento de toda a sociedade, mas temos na referência das entidades contábeis e dos representantes dos escritórios, né, fomentadores que buscam resolver problemas de centenas de contribuintes numa única oportunidade, e para isso buscam nada mais do que ter esse acesso e a possibilidade de fazer esse atendimento com mais qualidade, com mais agilidade que é feito. Para tudo isso, há de se registrar que se hoje Florianópolis foi uma das primeiras cidades do Brasil a efetivamente implementar a nota fiscal eletrônica, né, a gente deve muito disso ao SESCOM Grande Florianópolis, pelo trabalho implementado, pela discussão que teve, pela participação dessa Casa Legislativa, vereador Fábio, de Vossa Excelência, e de muitos outros vereadores que se dedicaram a essa implementação, né, que, em conjunto com outras entidades, avançaram no tema como o alvará condicionado, que nós estamos encaminhando o aperfeiçoamento da legislação, porque a gente vê, quando começa a implementar,
que nem tudo acontece de maneira como se desejava, então é necessário se buscar essas alternativas para ter cada vez mais uma sociedade que possa agir e trabalhar dentro da legalidade, com todos os contribuintes efetivamente cumprindo com suas obrigações tributárias, porque quando nós temos essa condição de todos pagarem os seus tributos, talvez a gente possa pensar numa justiça tributária ainda melhor para a sociedade que precisa se aperfeiçoar. Por tudo isso, eu quero fazer o registro aqui, o cumprimento pela história dos presidentes que passaram, né? Eu aprendi muito na minha vida contábil por muitos que passaram. Quando a gente vê o Sérgio Faraco penteadinho daquele jeito ali, bonitinho, na filmagem, né? A gente percebe a história que tem. A gente vê Nilson Guedes, que foi uma pessoa que eu aprendi muito, convivi com ele, acreditou, né? O quanto já nos ensinou nessa relação de proximidade, e toda uma nova geração, né? Que vem, que participa aqui, com o Fernando, né? Com o nosso presidente, o Darley, com o Marcelo no CRC, com a Rubia, e com muitos que trazem a expressão de um desejo de uma sociedade mais justa, que as entidades contábeis buscam em todos os momentos. Nós não temos como fugir dessa relação com o contador. Seja o senhor, vereador Renato, que é empresário do setor farmacêutico, que tem essa convivência, seja com um mero contribuinte que tem que organizar a sua vida contábil, seu imposto de renda, a sua relação, né? Ou seja, até mesmo na prestação de contas de uma campanha eleitoral, onde a gente precisa ter aí, né, a avaliação e os procedimentos sejam realizados por um profissional com o devido registro no seu conselho. Por tudo isso, eu quero dizer que é muito importante para a administração pública, para essa casa, ter cada vez mais a possibilidade da participação do SESCOM em conjunto conosco, como falei, com todas as demais entidades. O nosso objetivo é estar cada vez mais próximo, destacar cada vez mais, e por isso eu cumprimento essa Casa Legislativa pela oportunidade de não deixar passar em branco os 30 anos de uma entidade de grande importância para a nossa cidade. E quero parabenizar aqui todos os vereadores, o vereador Fábio, pela iniciativa da proposição, respaldada por unanimidade por essa Casa Legislativa, tendo a certeza que nós ainda temos muito a avançar. Nós sabemos que quando a Prefeitura trabalha isolada da Câmara Municipal, ou a Câmara trabalha isolada da Prefeitura, quem acaba perdendo é a sociedade. Mas quando o Poder Executivo e o Poder Legislativo não trabalham em conjunto com a sociedade civil, também quem perde é a sociedade. E por muitas oportunidades, vereador João Luiz da Berga, as nossas entidades contábeis queriam, na verdade, uma porta aberta para poder participar desse processo, que é o que nós estamos tentando aprimorar a cada dia e realizar na nossa gestão. Mas ainda há muito a fazer, vereador Herádio, vereador Maicon Costa. É preciso que a gente possa avançar com uma busca de uma legislação cada vez mais ágil, que permita a legalização daqueles que ainda não estão, para que o nosso mundo legal, né, esteja muito próximo do nosso mundo real, ou o mais próximo possível, se não 100%, mas o mais próximo possível, e que nós tenhamos condições de poder ouvir, vereador Gabrielzinho, vereador Dinho, o que as entidades que convivem do outro lado do balcão podem nos aconselhar para melhorar a nossa gestão pública. Que essa Casa Legislativa, vereador Dinho, vereador Marquito, vereador Marcelo, vereador Pedrão, né, possam ter condições efetivas de ter, em todas as matérias que tramitam, vereador Gabriel, que preside a Comissão de Orçamento, né, dessa Casa Legislativa, um apoiamento sempre necessário, e se for preciso, das nossas entidades, que não vão se furtar em nenhum momento em poder aconselhar, apontar o que é melhor e o que é possível. Recentemente, essa Casa Legislativa teve audiência pública que apresentou os dados e avaliações do primeiro quadrimestre contábil do ano de 2018 da Prefeitura de Florianópolis. Eu sei que muitas vezes essa Casa teve divergências em alguns parlamentares, e isso faz parte do parlamento, né? Porque se todos nós pensarmos da mesma forma,
não existiria nem motivo para se ter o parlamento. Mas há de se reconhecer que o poder público, apoiado por muitas entidades, e eu destaco não apenas a evolução contábil, mas o trabalho que o SEBRAE e Soraya vem realizando na forma de gestão, né, com o programa Cidade Empreendedora, onde nós estamos trabalhando todos os módulos do Cidade Empreendedora, numa referência de Florianópolis para a nossa sociedade, mas há de se reconhecer que Florianópolis trilha um caminho da gestão fiscal adequada para a nossa cidade. Todos nós sabemos que nós temos um dos maiores comprometimentos de despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida do país. Dentre as capitais, o maior do país. Infelizmente, nesses últimos 12 meses, considerando o primeiro quadrimestre, pelos números apresentados, nós voltamos a se enquadrar abaixo do limite prudencial, que é o que todas as cidades deveriam estar, mas diante de todas as dificuldades que a gente vive, surpresas, incômodos, uma crise, e há de se registrar que a crise de 2014, 2015 afetou muito a administração de todos os municípios, e que essa retomada ela ainda acontece de maneira muito lenta e gradual, e que é necessário, em momentos de dificuldade, ter esforços, ter coragem, ter medidas necessárias que não passem pela elevação de alíquotas tributárias, mas que passem por uma forma de gestão tributária da cidade, permitindo cada vez mais um resultado positivo. Nós, quando trabalhamos em parceria com o Ministério Público Estadual de Santa Catarina, direcionando o foco da nossa fiscalização tributária, nós, muitas vezes, não estamos buscando aquele que já tem convicção, aquele setor que está agindo correto, que já trabalha adequadamente, mas nós vamos focado em setores que identifica-se possibilidade maior de sonegação e o resultado da fiscalização acaba sendo muito maior. Por isso, nós tivemos elevação, sim, do mês de março para abril, do nosso imposto sobre serviço, de um dos maiores de todas as capitais do Brasil, sem aumentar a alíquota tributária, né? Sem ter um acréscimo significativo de novas empresas, mas permitindo que todos que têm que pagar possam pagar. Esse é o desejo que nós temos. Se nós tivéssemos a real possibilidade da nossa base tributária ser cada vez mais ampliada, atualizada permanentemente, e essa casa, por não haver, em alguns momentos, discutido com a sociedade a forma de atualização de cálculos tributários, né? Eventualmente até tenha tomado atitudes que depois teve que ser reavaliados pelo processo judicial, mas todos nós sabemos que é necessário se ter permanentemente uma atualização para se buscar a justiça tributária e não ser necessário nenhuma elevação de alíquotas na nossa cidade. Como estamos construindo, vereador Marquito, na discussão estabelecida, e Vossa Excelência, junto com o vereador Dinho, representam essa casa, na discussão de que formato desejamos a cobrança da taxa de coleta de resíduos sólidos em Florianópolis, que me permitiu trazer uma discussão com diversas entidades, né, que estão debatendo que formato correto, que políticas corretas, e daí vai ao encontro de ter uma política de busca de redução da produção, né, do lixo ou do resíduo que não possa ser reciclável, seja ele orgânico, que também pode e deve ser reciclado, né, ou todas as formas de reciclagem. Então, isso passa por vontade de definição de políticas públicas, vontade de definição de ações a ser realizadas, e coloco esses exemplos, porque são exemplos necessários a ter o suporte e apoio nas entidades contábeis, e hoje destaco de maneira especial do SESCOM Grande Florianópolis. Por tudo isso, acho que a nossa cidade caminha de uma maneira conjunta a buscar o que tem de melhor para a sociedade. Nós não temos compromisso com o erro. Se, eventualmente, não formos no caminho mais adequado, não há nenhum impedimento em corrigir esse caminho, vereador Pedrão, e buscar o caminho
mais correto para a nossa cidade. Por isso que a crítica construtiva ela é sempre bem-vinda para uma administração, quando ela não acontece apenas num caráter político-partidário ou sem uma argumentação técnica que permita ter uma evolução da administração pública. Mas, quando isso se faz, né, ele é um desejo de poder refletir. Isso tudo num sentimento, né, das vozes das ruas que nós sempre estamos ouvindo, porque convivemos no dia a dia com todas as estruturas. Quero reafirmar aqui o meu compromisso, né, com todas as entidades contábeis, com o nosso SESCOM da Grande Florianópolis, um compromisso que sempre foi exigido de mim, de princípios éticos, de poder ter porta aberta, de poder ouvir as demandas que o sindicato traz diante do que vive com todos os seus associados. E quero dizer que, na condição de administrador e advogado, eu me sinto quase um contador, apesar de não ter a formação, né, acadêmica, mas eu me sinto quase um contador pela proximidade que tenho com os grandes líderes do movimento contábil em Santa Catarina. E falo isso com muito orgulho, seu conhecimento, mas pela proximidade, o carinho que tenho e o apoio que dão à gestão pública. Por tudo isso, parabéns a essa Casa Legislativa, dessa oportunidade, dessa abertura, desse conhecimento. Parabéns aqui à presidência, né? O presidente hoje não está, mas o nosso vereador Claudinei Marques dirige com a sua maestria, tranquilidade e maturidade a sessão comemorativa da noite de hoje, bem como o vereador Fábio Braga, pela proposição, e toda a nossa diretoria do SESCOM Grande Florianópolis. Parabéns a vocês, muita comemoração, que possamos ter grandes vitórias, como apresentada no vídeo, porque há muito ainda a ajudar a nossa sociedade. Parabéns pelos 30 anos, conte sempre com a Prefeitura de Florianópolis. Muito obrigado. Agradeço a presença dos nossos convidados e membros da diretoria do SESCOM da Grande Florianópolis, como presença do nosso prefeito da cidade de Florianópolis, Jean Loureira, e todos os vereadores que prestigiaram essa sessão. Convido a todos para acompanharmos a execução do hino oficial de Florianópolis, o Rancho de Amor a Ele.
senhor presidente, por gentileza. Vereador Pedrão. Senhor presidente, eu quero fazer uso da palavra, mesmo que quebrando o protocolo, com muito respeito a essa sessão. Quero parabenizar aqui o discurso, primeiramente, do vereador Fábio Braga, um belíssimo discurso que uniu de ponta a ponta o sentimento de todos os vereadores dessa Casa Legislativa pela instituição SESCOM. Me lembrou muito a comemoração que esta casa fez há 5 anos atrás, acho que ainda da presidência do senhor Augusto Marquardt, nos 25 anos do SESCOM, em que aprovamos também o requerimento por unanimidade, foi uma belíssima sessão. E eu quero aqui aproveitar para cumprimentar todos que se fazem presente, as gestões que passaram, o Fernando, o André, o Darley, que agora tem essa grande missão, o seu Augusto Marquardt, todos que compõem essa nova diretoria, e dizer que é uma grande responsabilidade, sim, caminhar junto com a Prefeitura, com a Câmara dos Vereadores, com a Junta Comercial, com os órgãos da administração pública, para, de fato, retirar os nós, os entraves burocráticos que dificultam, infelizmente, o evoluir da sociedade como um todo, não só de Florianópolis e não apenas dos 22 municípios que vocês atuam, mas sim da sociedade brasileira como um todo. Valorizar quem empreende de uma forma correta e legal é valorizar as pessoas, porque atrás de toda instituição tem pessoas. Então, eu quero parabenizar o SESCOM, sim, pelos 30 anos. Espero que venham outros 30 e que possamos comemorar e agradecer sempre. Meus parabéns e meu muito obrigado ao que vocês fazem por todos nós, cidadãos, não apenas de Florianópolis, mas desse grande país. Muito obrigado. Senhor presidente, da mesma forma, senhor presidente, da mesma forma, se me permitir, muito rapidamente, que a gente já está quebrando o protocolo, rapidinho. Muito rapidamente, só para dizer que o vereador Fábio Braga lacrou no discurso dele, vamos dizer assim, me senti extremamente representado. Eu que sou da mais, talvez reconhecido como uma causa comunitária, mas meu pai está aqui nas galerias e tenho certeza que eu senti o arrepio dele, que ele que é um empresário de muitas dificuldades também, e quando o vereador disse que o contador é o psicólogo, é o conselheiro, é o amigo, é o consultor de todas as horas, realmente eu me senti extremamente representado, tenho certeza que meu pai deve ter se arrepiado aqui. E é o presidente Grando aqui, todas as gestões que passaram também, o nosso forte abraço, não podia deixar de registrar que realmente esse teu discurso de hoje, Fábio, foi realmente extremamente representativo e fico muito feliz de ver um discurso com tanto amor e carinho. E, finalizando, um colega meu, Sommer, ele disse que quando a gente fala com verdade, com coração, e a gente entende, a gente chama a atenção. E eu não consegui desprender um só segundo do teu discurso na tribuna. Meus parabéns. Dou por encerrada a presente sessão comemorativa. Convoco uma outra próxima para amanhã, em horário regimental. Está encerrada a presente sessão.